O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, neste momento, peçamos a unção do Espírito Santo sobre nós, para compreendermos esta palavra que o Senhor acaba de nos falar. Irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra no Brasil a solenidade, a festa de todos os santos e santas de Deus. E por que nós temos esta graça de celebrarmos esta liturgia no dia de hoje? Porque a palavra de Deus quer nos chamar a atenção, que a santidade não é apenas uma realidade do passado, daqueles que viveram antes de nós, mas que a santidade é um dom de Deus, que está sempre disponível a cada um, porque nós aqui hoje somos chamados também a vivermos a santidade, a sermos santos como o nosso Pai do céu é santo. E aí nós estamos nos tornando um povo muito pessimista, e falamos: padre, mas esse mundo não tem mais jeito, olha como está difícil a nossa realidade, tantas tentações que nós enfrentamos a todo momento, padre. Então, para mim ser santo já é uma possibilidade que eu nem consigo contemplar mais para a minha vida, porque eu acho que é até impossível, padre, viver isso no nosso tempo. E aí vem a palavra de Deus, que nós acabamos de ouvir agora nas 3 leituras. Primeira leitura do Apocalipse, depois na segunda leitura da carta de João, e no Evangelho das Bem-aventuranças, a palavra nos encher de esperança, para dizer que no nosso tempo, com os desafios que enfrentamos, diante das realidades numerosas que lidamos no cotidiano, é possível sim viver a santidade. E depois nós temos uma segunda compreensão errada de santidade, que diz assim:
Ah, Padre, como eu sou pecador, como eu tenho os meus defeitos, as minhas fraquezas, então eu já estou descartado, já não posso mais ser santo, porque sou fraco, sou pecador, cometo os meus erros. Mas eu quero dizer a vocês que a santidade de Deus é muito maior do que as nossas fraquezas, que a santidade de Deus é muito mais forte do que o nosso pecado. E quando nós nos abrimos a este grande dom, a este dom maravilhoso, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo quer nos conceder a cada dia, as nossas fraquezas, pecados e debilidades não podem se tornar um empecilho nesta caminhada, porque na segunda leitura nós ouvimos uma exortação muito bela, São João nos dizendo: caríssimos, vede que grande presente de amor Deus nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Então, pela graça do nosso batismo, que nos torna filhos de Deus, e este é o grande presente que o Pai nos dá através do seu Filho Jesus, é infundido em nós a graça do Espírito para que nós sejamos santos como nosso Pai do céu é santo. E é muito interessante, porque quando nós vamos lendo a biografia, a história dos santos que nós temos na vida da igreja, o que a gente percebe? Que a maioria dos santos se reconheciam pecadores, se reconheciam debilitados diante da graça de Deus, e por se reconhecerem frágeis, eles confiavam mais em Jesus, e confiando mais em Jesus, Jesus agia neles com maior força. E agora qual é o nosso problema hoje? Porque hoje nós achamos que nós somos um super-homem e uma super-mulher. Já não precisamos mais confiar nos outros, e muito menos confiar em Jesus, porque para muitos Jesus já caiu em descrédito. E a partir do momento que eu não coloco a minha confiança nele e não permito ele agir em mim, de fato Jesus fica com as mãos atadas, e aí não pode fazer muita coisa através de nós. E os testemunhos dos santos nos falam o contrário, que a confiança deles em Jesus era tão grande, que Jesus tinha livre acesso no seu coração, na sua vida, nas suas atitudes, e a partir daí, Jesus agia neles com muita força. E é interessante que recentemente agora, o Papa Francisco canonizou a irmã Dulce, uma contemporânea nossa brasileira da Bahia, para dizer que a santidade também pode ser vivida nos nossos tempos, que a santidade, que é este dom maravilhoso de Deus, acolhido no nosso coração, vai se traduzindo através das nossas atitudes, da nossa fala, da nossa conduta, do nosso jeito de ser e de viver. E aí, minha gente, vem Jesus, com o evangelho de hoje, nos possibilitando um itinerário para viver a santidade diante do nosso tempo e diante da nossa cultura. Então vamos lá no evangelho de hoje, pegue aí no seu folheto, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, nós vamos tomar o versículo 1 e o versículo 2. Número 9 aí do seu folheto, Evangelho, versículo 1 e 2. Vamos ler juntos esses dois versículos? Naquele tempo, vendo Jesus as multidões,
subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Vamos parar aqui. O primeiro critério para a vivência da santidade se chama discipulado. E o que significa ser discípulo? Tomar a decisão de seguir alguém. E aí nós poderíamos perguntar: quem é este alguém? Quem a multidão estava seguindo no evangelho de hoje que nós acabamos de ler? Vocês prestaram atenção? A multidão estava seguindo Jesus. E aí Jesus toma a decisão de subir ao monte. Por que o evangelho nos relata isso? Porque na escritura o monte é o lugar por excelência do encontro com Deus. Então todas as vezes que Jesus queria falar com o Pai, todos os momentos que Jesus queria estar face a face com o Pai, Jesus ia para onde? Para o monte. E se vocês lerem toda a Bíblia, vocês vão encontrar que os grandes acontecimentos da Escritura, todos eles foram sobre o monte. Quando Deus fala para Abraão e pede o seu filho em sacrifício, aonde Abraão vai? Para o monte. Quando Deus chama Moisés e concede a ele as tábuas da lei, os 10 mandamentos, aonde Moisés vai? Para o monte. Quando Jesus quer ensinar os seus discípulos a rezarem, e ensina a oração do Pai Nosso, aonde Jesus vai? Para o monte. Quando Jesus morreu, aonde se colocou a cruz de Jesus? Em cima de um monte. E como hoje Jesus ia revelar aos discípulos a nova lei para o povo do Novo Testamento, Jesus os leva para o monte, para que eles também pudessem fazer uma experiência íntima com o amor do Divino Pai Eterno. E aí, quando nós tomamos a decisão de sermos discípulos de Jesus, para onde Jesus quer nos levar? Para o monte, que não é apenas uma realidade geográfica alta, que nós podemos subir, como tem aqui o Morro de Santo Antônio, em Senador Canedo, mas o monte se torna todos os ambientes aonde eu permito Jesus falar comigo e eu falar com os outros. O caminho da santidade nos pede uma subida para o monte, para nos alimentarmos daquilo que Jesus tem para nos oferecer, e nos alimentando nele, nos fortalecendo nele, confiando nele, nós nos tornamos um discípulo dele, e sendo discípulo dele, seguidor dele, nós vamos transmitindo aos outros que estão à nossa volta, aquela experiência primeira que ele nos possibilitou fazer nesta intimidade de amor. Por isso que São João nos falou na segunda leitura: vede que grande presente de amor Deus nos deu, a graça de sermos filhos amados dele, e nós o somos. Então, a cada dia, no seu desejo de seguir a Jesus, no seu desejo de viver a santidade constantemente, se permita subir no monte com Jesus. A partir do momento, é interessante o evangelho, porque a partir do momento que Jesus sobe no monte com os seus discípulos, qual é a posição que Jesus vai ocupar? Vocês prestaram atenção aí no texto? Jesus chega em cima do monte, o que é que Jesus faz? Senta.
Por que Jesus senta? Aí nós temos que voltar no Antigo Testamento, na tradição judaica. Porque quando Deus chama Moisés para o Monte Sinai e concede a ele as tábuas da lei, os 10 mandamentos, Moisés é revestido de uma autoridade que vinha de Deus para instruir o povo na lei, ou seja, nos mandamentos de Deus. E depois isso se tornou tradição no judaísmo, porque os rabinos, o sumo sacerdote, todos aqueles que eram responsáveis no templo para ensinar a lei de Deus, eram revestidos desta mesma força e desta mesma autoridade, e eles ensinavam sentados, porque o estar sentado na cátedra remete à autoridade que eles receberam da parte de Deus para ensinar a palavra. E agora Jesus vem para o monte, chama os seus discípulos, toma essa decisão de sentar-se, não porque ele recebeu do judaísmo uma autoridade para ensinar a lei, mas Jesus toma a decisão de sentar, porque ele por direito é a palavra do Pai, ele por direito é a lei, a nova aliança que o Pai irá selar com o seu povo. Então ele tem a autoridade não recebida de uma tradição religiosa, mas ele tem a autoridade que ele recebeu de seu Pai, porque ele é por excelência a palavra do Pai. Nossa, imagina compreender isso no Evangelho, que maravilha! E aí quando Jesus senta com a autoridade que o Pai lhe dá, porque ele é a palavra do Pai, o que Jesus vai fazer? Jesus vai ensinar os seus discípulos. E aqui vem uma exortação para nós, no caminho da santidade, porque para vivermos a santidade precisamos ser discípulos, ou seja, seguirmos a Jesus. Mas não basta ser um segmento de corpo. Como numa fila indiana, tem alguém à frente, eu estou atrás, e aonde essa pessoa vai, eu vou também. Não é esse tipo de segmento que fala o Evangelho. O segmento do discipulado com Jesus se torna aquele que toma a decisão de ir ao encontro dele para escutar a sua palavra, para acolhê-la em seu coração. E eu só me torno de fato discípulo de Jesus quando eu sou capaz de fazer duas coisas. E quais são elas? Escutar a sua palavra e acolhê-la no meu coração. Então, enquanto eu não tomo essas duas atitudes na minha vida, eu não posso dizer que eu sou discípulo de Jesus. O que me faz discípulo de Jesus? Escutar a sua palavra e acolhê-la no meu coração. Os dois critérios. E hoje, esta palavra é muito atual para nós, porque o Evangelho nos disse que Jesus ensina os seus discípulos. O que significa o ato de ensinar? É ajudar uma pessoa a aprender o que ainda ela não sabe. Tem algum professor ou alguma professora aqui na igreja? Levante a mão para eu saber. Tem, não é? Qual é o papel do professor e da professora na escola? Ensinar aos alunos aquilo que eles ainda não sabem. Então, a atitude de quem deve aprender precisa ser uma atitude de humildade, de reconhecer que ainda não sabe e logo precisa aprender.
Aí vocês poderiam perguntar: padre, aonde o senhor está querendo chegar com essa fala? Preste atenção. Hoje nós vivemos numa cultura que nos ensina a autossuficiência, ou seja, eu me basto, eu não preciso do outro, eu não preciso de Deus, eu não preciso da igreja, porque a vida é minha, eu faço do meu jeito, e eu que resolvo. Já dou o meu grito de independência. E diante desta mentalidade, que educa também muitos católicos, que ouvem muito mais esse tipo de fala do que a fala do Evangelho, logo eu me acho o sabidão, eu sei tudo. Se eu tenho essa mentalidade que eu sei tudo, eu vou me abrir para ouvir alguém que quer me ensinar? De jeito nenhum. Agora eu vou pegar um exemplo concreto. Muitos de vocês que estão aqui são casados, marido e mulher. E às vezes tem coisa que o marido faz e que a mulher vai tentar ensinar. Coitada da mulher, sai dali excomungada pelo marido. Você acha que eu não sei? Você quer que eu faça tudo do seu jeito? Não é assim? E quantas brigas e confusões há entre os casais, porque um não aceita ser ensinado pelo outro. E por que não aceita ser ensinado? Porque acha que sabe tudo. E se isso acontece na família, no casamento, imagine na nossa relação com Deus. Imagine na nossa realidade, na vivência da dimensão da fé. Estamos perdendo a capacidade de ouvir a palavra de Jesus. Estamos perdendo a capacidade de acolhê-la no nosso coração, porque achamos que já não precisamos mais aprender, porque sabemos tudo. E hoje o Evangelho, com a sua riqueza, quer nos ensinar a palavra de Jesus, porque somente os ensinamentos dele nos possibilitarão a graça de vivermos a santidade no nosso cotidiano. Porque a santidade não é uma coisa retrógrada do passado, somente para aqueles que viviam numa época mais fácil do que a nossa. Não! A santidade é atual, é para hoje, é para nós. E aí você pergunta: padre, então, se eu quero ser um discípulo de Jesus, se eu quero ouvir a palavra dele, acolhê-la no meu coração, aprender os seus ensinamentos, o que eu preciso fazer? Vocês estão preparados para ouvir? Aperte o cinto de segurança e vamos lá, porque agora o Evangelho vai pegar pesado. Voltemos aí ao texto do Evangelho, nas bem-aventuranças. Então nós temos 9 indicações no contexto das bem-aventuranças. Eu vou ler a primeira parte da bem-aventurança e vocês vão responder a segunda, ok? Então, por exemplo, lá no versículo 3, eu vou dizer: bem-aventurados os pobres em espírito, e vocês vão responder: porque deles é o reino dos céus, tá bom? Então, preste bastante atenção no que nós vamos ouvir Jesus nos ensinando, tá bom? Então, pegue aí o seu folheto, retome o Evangelho. Vamos lá? A partir do versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.
Bem-aventurados os que promovem a paz. porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Olha a densidade das bem-aventuranças de Jesus. Primeiro passo. O que significa ser bem-aventurado? Significa ser feliz. A palavra bem-aventurado significa feliz. E agora eu quero fazer uma pergunta a vocês. Quem aqui tem como meta de vida ser feliz? Levante a mão para eu saber se tem alguém. Que bom, eu também, pode abaixar. Mas por que que hoje nós somos um povo que tem acesso a tantas coisas, mas estamos ao mesmo tempo nos tornando um povo tão infeliz e frustrado com tudo que acontece? Vocês já repararam isso? Gente, olha tanto que a nossa vida hoje é melhor do que a vida dos nossos pais, dos nossos avós. Olha o tanto de coisa que nós temos acesso. Olha como as coisas hoje são mais fáceis. Mas, por outro lado, cada vez que você encontra com a pessoa, que você vai olhando para a realidade de maneira mais crítica, percebemos que as pessoas andam tristes, abatidas, desanimadas, com a vida sem sentido. Por isso que nós hoje temos tanta depressão, mal do pânico, suicídio e tantas outras coisas que nós poderíamos falar. Por quê? Porque já não estamos mais encontrando o sentido da felicidade que nos realiza como pessoas. E por que que isso acontece? Porque já não queremos mais viver a santidade. Já não queremos mais ouvir os ensinamentos de Jesus. E quem não se dispõe a ouvir a palavra, a acolhê-la no coração, se tornar discípulo e permitir com que Jesus te ensine, não se tornará um bem-aventurado e não saberá que gosto tem a felicidade. E aí, se eu fizesse uma segunda pergunta, o que que falta para você ser feliz? Aí uns iam dizer assim, para ganhar na Mega Sena acumulada. Outros iam dizer assim, padre, ter a minha rocinha, porque eu gosto tanto de ir para a roça. Outros já iam falar assim, padre, comprar aquele carro novo, que é meu sonho ter aquele carro. Porque a nossa meta de felicidade sempre é pautada, construída e edificada sobre as coisas deste mundo. Aí pode até ganhar na Mega Sena acumulada, pode até ter a rocinha, pode até comprar aquele carro novo, mas quando ele olha para dentro de si, percebe que aquelas coisas que estão ao seu redor não foram capazes de saciar o coração. E aí Jesus é muito radical na palavra dele, porque os princípios que ele coloca para ser bem-aventurado, para ser feliz, contradiz com os princípios do nosso tempo e da nossa cultura. Porque para ser bem-aventurado precisa ser pobre em espírito, precisa ser aflito, manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, ser puro de coração, promover a paz e ser perseguido por causa da justiça. Agora preste atenção no que eu vou falar para vocês, porque é a chave de leitura para compreender esse evangelho. Olha aqui para a cruz de Jesus. Antes de falar para os discípulos dos critérios para ser feliz, para ser bem-aventurado, Jesus é por excelência o bem-aventurado, porque Jesus é pobre em espírito,
porque Jesus é manso, porque Jesus na cruz sofreu a aflição, porque Jesus promove a paz, porque Jesus é misericordioso, porque Jesus foi o perseguido por causa do projeto e do reino do seu Pai. Então tudo aquilo que Ele nos pede e nos ensina a fazer, Ele viveu primeiro, porque por excelência Ele é o bem-aventurado. Olha, e neste caminho de santidade, que nós somos chamados a fazer no nosso cotidiano, nós precisamos estar juntos do bem-aventurado, do pobre em espírito, do manso, do misericordioso, do que promove a paz, do que foi perseguido, porque seguindo o exemplo dele, nós vamos deixar neste mundo, para a nossa cultura atual e para as que virão, uma marca que ninguém terá o poder de apagar. Vamos pegar alguns exemplos? Vocês já ouviram falar de São Francisco de Assis? Pois é, um santo da igreja. Um dia ele tomou a decisão de ouvir os ensinamentos de Jesus e quis se tornar um bem-aventurado como Jesus. Isso lá durante a Idade Média. Mais de 5 séculos já se passaram, e até hoje nós ouvimos falar da vida e da história de São Francisco, não é? Durante todos estes séculos, alguém teve o poder de apagar o testemunho e o legado que a santidade de Francisco deixou para a vida da igreja? Não. Não. Ou seja, o que o Senhor nos oferece no cotidiano, na vivência da fé com Ele, no caminho de santidade, que Ele nos ajuda a fazer, ninguém terá o poder de apagar. E aí você fala assim: pá, mas eu tento, padre, e não consigo. Outros já dizem assim: ah, padre, eu nem vou tentar, porque eu sei que eu não vou dar conta. Somos pessimistas. Aí vem a segunda leitura, te dá uma dica muito prática. Volte aí no final da segunda leitura. Carta de São João, versículo 3. Olha o que está escrito lá. Vamos ler juntos esse versículo 3? Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Tem como agora ficar dando desculpa? Olha o que você acabou de ler. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, a sua fraqueza pode te impedir de ser santo? Não. O seu pecado pode te impedir de ser santo? Não. As suas fragilidades podem te impedir de ser santo? Não. Porque a partir do momento que você se aproxima dele, que você confia nele, que você se entrega a ele, ele que é o puro, que é o santo, que é o bem-aventurado, vai te purificar, vai te santificar e vai fazer com que você também se torne um bem-aventurado. E você sabe o que Jesus teve que fazer para que eu e você alcançássemos esta graça da santidade? Aí vai dizer a primeira leitura do Apocalipse. Volte lá na primeira leitura de Apocalipse, versículo 13 e versículo 14. Na grande teofania da manifestação de Deus, aparecem os eleitos, numericamente, representam 144 mil, que não é uma conta matemática limitada, mas que significa a totalidade de todos os povos, raças, culturas e nações. E eles se apresentam diante de Deus, vestidos com as túnicas brancas, com as vestes brancas.
E aí, nesta visão, um dos anciãos vai perguntar: quem são estes vestidos com roupas brancas e de onde vieram? Olha a resposta. Vamos ler juntos o versículo 14 da primeira leitura. Eu respondi: Tu é que sabes, meu Senhor. Olha o que o Senhor respondeu. E então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas, onde? No sangue do Cordeiro. O que te faz ser santo e portar em si a veste branca do seu batismo? Não é o seu mérito, não são as suas habilidades, não é aquilo que você sabe fazer bem, mas o que te faz portar a veste branca do seu batismo é o dom gratuito de Deus que te faz filho, que te regenera, que te santifica, que te limpa de toda e qualquer sujeira, porque o preço que Ele pagou para nos santificar foi o sangue dele derramado na cruz. E é o sangue dele derramado na cruz que lava as nossas vestes suja do pecado e faz com que estas vestes se tornam vestes brancas e esplendorosas. Será que Jesus não merece uma salva de palmas? Nossa! É o sangue dele que nos lava, que nos purifica, que nos santifica, porque nós fazemos parte desta grande multidão que vai chegar diante do divino Pai eterno, com as vestes brancas esplendorosas, com as palmas brancas nas mãos. Eu choro, gente, de entender e de querer viver essa palavra na minha vida também. E vocês precisam permitir que neste domingo esta palavra caia no coração de vocês, porque quem se dispõe a fazer este itinerário da santidade se torna bem-aventurado, ou seja, feliz. E Jesus encerrou o evangelho nos dizendo: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Entenda que neste mundo, quem quer ser santo não tem recompensa, pelo contrário, vai ter chibatada nas costas, né? Críticas e tantas outras coisas que poderíamos citar, mas convictos da palavra dele, querendo ser discípulo dele e aprendendo o que ele nos ensina, para viver já, hoje, agora, tudo isso que a palavra de Deus nos ensinou, é para que caminhemos na alegria, na vida feliz, e mais do que isso, recebermos uma recompensa que somente Ele pode nos dar, a recompensa dos céus da vida eterna. Então, neste dia de hoje, a igreja nos propõe cantar a ladainha de todos os santos. E agora eu gostaria de fazer este exercício com vocês. Nós vamos cantar a ladainha de todos os santos agora, e aqueles que puderem se ajoelhar, eu faço o convite, vamos nos ajoelhar. Se você não consegue, por algum problema de saúde, etc., né, fique como você pode ficar, mas os que estão saudáveis vão fazer esse exercício. E cada nome de santo que a ladainha vai nos dizer, nós vamos responder: rogai por nós. E durante toda esta ladainha, você ouvindo os nomes desta grande multidão, dos santos, que já estão hoje na glória do Pai, e intercede por nós, você vai pedir a graça de Jesus, para que Ele lave, purifique, alveje tudo aquilo que tem te impedido de viver a santidade. Ouvindo os exemplos dos nomes dos santos, que tomaram a decisão de viver o que a palavra de Deus de hoje nos ensinou, nós também vamos pedir para que, como eles, nós sejamos
santos, como o nosso Pai do céu é santo. Amém? Então, aqueles que puderem se ajoelhar diante da cruz de Jesus. rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Santo André, rogai por nós. São João, intercedei por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Santo Estevão, rogai por nós. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. São Lourenço, intercedei por nós. Santas Perpétua e Felicidade, rogai por nós. Santa Inês, rogai por nós. São Gregório, rogai por nós. Santo Agostinho, intercedei por nós. Santo Atanásio, rogai por nós. São Basílio, rogai por nós. São Martinho, rogai por nós. São Bento, intercedei por nós. São Francisco e São Domingos, rogai por nós. São Francisco Xavier, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, intercedei por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Santa Teresinha, rogai por nós. Santa Margarida Lacoque, rogai por nós. Santa Paulina, intercedei por nós. São José de Anchieta, rogai por nós. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós. São João 23, rogai por nós. São João Paulo II, intercedei por nós. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. Santa Dulce dos pobres, rogai por nós. santos mártires de nosso tempo, rogai por nós. todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós. sede-nos propício, Ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis de todo o mal, ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis de todo o pecado, ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis da morte eterna, ouvi-nos, Senhor, pela vossa encarnação, ouvi-nos, Senhor, pela vossa morte e ressurreição, ouvi-nos, Senhor, pela efusão do Espírito Santo, ouvi-nos, Senhor, apesar de nossos pecados, ouvi-nos, Senhor. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo,
Deus eterno e onipotente, dignai-vos ouvir as nossas súplicas e conduzir-nos pelo vosso Espírito para a bem-aventurança que nos prometeis. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.